TV Gracia apresenta Resumos de Calqueos 2023. As palavras inefáveis de Deus que sobreedificam e nos levam rumo para a grande transformação. Você sabe que Salomão, o homem mais sábio da terra, digo, debaixo do céu, o homem que teve a sabedoria maior debaixo do céu, que descobria os segredos das pessoas, pois ele antecipou que vinha uma raça. São as mentes, são os espíritos, porque mente e espírito é sinônimo. Então, mas ele contemplou isso. Joel também disse que aqueles dias, quando venha o Senhor na última etapa do filme, haverá um povo como jamais houve sobre a face da terra. E então, o apóstolo Paulo falou também da falsa ciência, dando a entender que havia uma ciência verdadeira. Essa verdadeira ciência ia se refletir em um conhecimento onde essa super raça, não falando das crianças, agora está falando de nós, que somos outra super raça, vinha e em suas mentes anelavam essa ciência. Porque a graça não é só uma doutrina, a graça é a ciência de como tu viver a vida. Os mandamentos matam, a lei nada. Olha que Moisés foi querido e até o dia de hoje a lei nada aperfeiçoou. E mais, a lei produz ira. Por isso os religiosos não querem nem falar conosco. Eu digo a eles, tratem-me de convencer, me livrem da confusão que eu estou. Tratem, mas com Bíblia. Não, aqui vocês torcem, pois me ensina onde está torcido, para eu endireitar. Endireita-me. Pois lhes dá ira, porque ao lhe falar assim como eu estou dizendo, se sentem mal, porque os estão confrontando. Então, o que fazem é lutar contra nós. Nós não lutamos contra ele, nós simplesmente lhes dissemos a verdade. Mas eles lutam, eles falam de uma raça, o único que é essa raça, veja, que disse Salomão, da mente, do coração. Vamos ver Provérbios 23, 7. Porque qual é o seu pensamento em seu coração, na mente? Onde estão os pensamentos? Então, quando diz coração, está falando desse que bombeia o sangue? Não, porque está falando de pensamentos. E os pensamentos não estão aqui neste coração. Estão neste coração, na mente. Diga, minha mente. E o que disse Paulo? Com que a mente servimos a quem? A Deus? Com a mente? Não com as mãos, nem com os pés, ou seja, ajoelhados. Ajoelhados? Se a mente não está em uso, não estão servindo a Deus. Ainda que estejam caminhando de joelhos, ainda que estejam sem comer, ainda que estejam te sacrificando, te dando por minha culpa, por um pouquinho de arame farpado, pedrinhas no sapato. Não. Olha, diga, a mente. Então, diz o verso. Porque qual é seu pensamento em seu coração? Tal é ele. Quer dizer que veja, se esse ministério é importante em tua vida, que as palavras que nós colocamos aqui são a verdadeira ciência, e é uma ciência que, ao colocar em tua mente como é a verdade, se é a falsa, te incomoda. Tu já teres dado conta e tivesses ido daqui. A razão que tu não podes ir daqui é, número 1, eu estou lendo. E número 2, este sou eu, me faz efeitos bons. E então, ao te meter nesses pensamentos em tua mente, pois isso é o que és tu. Estas mentes, essa super raça tem uns templos.
tu que uma vez tu defines uma verdade, pode vir quem vier contra ti para tirar de ti. E não te move nem um trailer desses. A imprensa crê que, por falar mal de mim, que vão esvaziar isto. É que isso não depende de que se esse ou que se aquele, é que tu tens recebido, tu tens umas convicções tão fortes, tão estáveis, tão fundamentadas. Por que tu está fazendo assim como uma poltrona? Olha, uma jovenzinha, uma garotinha aí tão firme, ela está aí engolindo tudo. Que lindo ver nossa juventude assim, firme. Somos umas mentes muito definidas. Nada nos move, nada nos compra. Veja, por isso o apóstolo usou um termo lá em Gálatas 4:19. Olha o que diz Gálatas 4:19. Filhinhos meus, por quem volto a sofredores de parto, até que Cristo seja o quê? Sabes o que um católico entende disso? Conte um rosário, coloque uma cruz, procura o selo da Caridade, da Cobre ou da Guadalupe e faça assim. Faça o sinal da cruz bem elegante. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Pecadores? Não, isso é formando. É assim que eles formam. Lá na missa católica te formam a Cristo assim. E na igreja evangélica te formam a Cristo: não fume, não beba, não dance, não escute música mundana. Esses trajezinhos, tenha cuidado. A roupa não salva, mas tapa, cobre. Mandamentos, não diga, não isso, não aquilo. E Cristo é formado. A Cristo se forma com o que eu estou te falando aqui. Com a ciência da graça, com a verdadeira ciência. É assim que se forma a graça. Quando tens uma confissão em linha com o que está escrito que fala de ti. Jó capítulo 3, verso 25. Porque o temor que eu tinha me veio, e me aconteceu o que eu temia. O que você está temendo, abençoado? Bem, vamos a confessar-nos. Quais são os teus temores? Bem, olha, eu temo. Rapaz, eu tenho um medo de que... honestamente, eu temo que me pareça... Eu temo. E como eu temo, também tenho malícia. E como eu tenho malícia, faço insinuações. E como eu temo, faço ligações e pergunto por lá e faço por aqui. E vou formando uma fortaleza que depois não vai temer. Depois vai ter que correr quando a fortaleza cair em cima de ti. Põe o verso outra vez. Para ele aí. Porque o temor que me espantava me veio, e me aconteceu o que eu temia. Não tenho tido paz, não me assegurei, nem repousei. No entanto, me veio preocupação. Templos em temor. Mentes que servem a Deus com medo e espanto. Olha, eu não quero viver assim. É disso que eu tenho medo, viver assim. Eu
Quando começam os temores a chegar, seja o que for, de saúde, temor disso, temor daquilo, temores mais qual pensante isto, eu os enumero assim. E digo, espera a correr e eu tenho que procurar alguma coisa, coloco uma musiquinha por aí. Mas tu não vê que tu és uma máquina, tu és uma raça. O que você tem feito com uma forma de ser. Tu és um espírito. Então tem que te reformar e formar a Cristo em ti, porque daí depende a transformação. Então tem que ir te preparando, porque se tu começas a botar água salgada e água doce, a pessoa vem um dia e bebe água, tá doce. E vem buscar mais doce, tá salgada, porque estás em temor. E então, de momento, estás duvidando entre dois pensamentos e a mente, ao receber essa má informação, os efeitos vêm depois de vários dias, você nem nota. Isso se vê mais tarde. É que tu és assim. Tu és uma raça especial e como tens... e tu não és qualquer raça, porque tu vês que há pessoas que caminham como tu, vestem como tu, são artistas, essas pessoas não servem. Esses artistas, esses filmes, essas pessoas, se tivessem essa sabedoria, guardam o dinheiro. Mas eles se destroem completamente, porque é que eles não têm a mente para crer como nós. Então, tu és muito especial e tens que educar teus pensamentos. Tens que fazê-lo. Tu tens que tratar com a mente. Olha, eu, quando jovenzinho, eu fui viciado em droga. Me encantava, sonhava com ela. Então, me afetou tanto esse vício que tive medo que algo me dominasse. Então, pois, eu domino as coisas. Algumas coisas eu gosto e faço, mas as domino. No dia que eu me veja, que me pegue, que me domine, me sinto que voltei à idade de jovenzinho, de adolescente. Porque está me dominando. Agora, enquanto tu estás em domínio, tu controlas e a tua mente está aí controlando. Mas o temor não o metas em teu tempo, que se vê feio, se suja o tempo. Templos sujos. Templos sujos, contaminados com má informação. Filhinhos meus, por quem volto a sofrer dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Imagina, saca, formar a Cristo em ti. Tu sabe o que é formar? E depois que se forma, você está do outro lado do lago. Quando Cristo é formado em ti, depois que tu deitas, olha, a vida não tem provas nessa terra que possa contra ti. Não tem situação econômica, física, nada. Mas formar a Cristo na vida de alguém é o mais maravilhoso. Porque aqui, na verdade, o Evangelho é para a salvação. Te salvar de ti mesmo. Veja como diz a esta igreja Paulo no verso... aí mesmo, no mesmo capítulo 4, mas no verso 9 a 11. No verso 9 a 11, olha como ele diz. Mas agora, conhecendo a Deus, se corrigiu em seguida, porque tu não conheces a Deus. Deus te conheceu. Ou melhor, sim, porque o livre-arbítrio não está aí, não. Mas sendo conhecido por Deus. Como é que voltam de novo aos fracos e pobres rudimentos? Olha como é ali, fraca e pobre. Tem gente que se vai daqui aos fracos e pobres, e assim terminam, débeis e pobres, aos quais querem voltar a escravizar? Guardais os dias, os meses, os tempos e os anos.
Eu temo de vós que tenham trabalhado em vão conosco. Que pena, hein? Esta igreja em Galácia, Paulo já estava perdendo as esperanças. Diz: temo que eu perdi o tempo aqui, preguei graça em vão. Eles não conseguiram assimilar pela influência dos apóstolos. E esse trabalho, não só aqui, mas através das câmeras, temos muitos abençoados que já foram gerados, mas no processo de formar o bebê, então aparece o pastor pentecostal: olha, tem cuidado que nos últimos dias virão falsos demônios, falsos profetas, tenha cuidado. E então com isso, ainda que a pessoa é gerada, tem a pôr essa preocupação no pastor local. E o pastor tem que ter cuidado no que se vai formando Cristo nesse crente. E a ideia é pôr a escutar. Escutar. Porque Cristo se forma pelo ouvir. O que aconteceu é que tudo tem um processo. E na tua vida tem um processo. E ele está tratando contigo. E se tem um aborto em tua mente, não abortes. Aguenta o bebê aí até que nasça. Que Cristo está se formando em ti. E quando isso acontece, tu vai ser a pessoa mais feliz. Se já não é, será a mais feliz da terra, porque nada pode contra ti. Não há situação que tu não possas vencer. Olha o que diz o capítulo 1, verso 14. Não são todos espíritos ministradores enviados para serviço? Será que tu precisas de serviço? A favor dos que serão herdeiros da salvação? E segue o verso 1 do capítulo 2, que nesse caso seria o verso 15. Portanto, é necessário que com mais diligência atentamos para as coisas que temos ouvido. Não seja que nos deslizemos, que abortes. Não é que percas a salvação, isso é Deus não é mesquinho. Tu estás salvo, sempre salvo, ainda que te deslizes, ainda que te vás de cabeça, ainda que abortes, ainda que seja... Tu estás salvo para sempre. Mas o importante é que, enquanto estás aqui em teu corpo, te aproveites desse serviço. Porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, a lei, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos uma salvação e seu evangelho? Uma salvação tão grande? Olha, o mundo não tem escapado. Há 2000 anos de descuido. E tu crees que o mundo tem escapado? Olha como está o mundo. O que dá é pena. Com toda a inteligência, com toda a matéria-prima que Deus tem dado, com toda a ciência que se manifestou, que lindo é ter um celular. Que não tens que te meter em uma gaveta, colocar 10 centavos aí e fechar. Teu bebê tem um celular. Que rica é a tecnologia! Como tem avançado a ciência. Olha, eu não tenho que estar puxando um cabo. Antes os pregadores tinham que puxar o cabo. Olha, que lindo! A tecnologia. Com tudo isso, esta sociedade está em descuido. Descuidaram de uma salvação grande. E então, aí está o câncer, estão as misérias, está a AIDS, está por um descuido. Por descuido. Olha como estão os governos todos. Como sofrem os povos, a pobreza, a corrupção política, a desunião mundial que há. Eles não têm a resposta para nada. Olha, o governo dos Estados Unidos está aborrecido. Todos estão iguais, todos. O que há é miséria, o que há é um desassossego. Não, o que vai acontecer? Todo mundo está assustado, a moeda, tudo está danificado. Não, nós somos uma história à parte. Nós somos esse povo que disse Joel,
um povo como jamais teve sobre a face da terra. Mas muitos de vocês descuidam disso. Tu não podes ficar calado diante de uma situação e seguir isso de queixas. Olha isso, olha como me sinto. Ai, que mal me vai isso. Olha que isso. Ai, me dói aqui. Ai, me dói ali. Ai, o carro está danificado. Ah, que situação é essa? Me esqueci disso, sempre me esqueço disso. Ah, e dá a confissão, e os anjos aí observando. Hello? E vem queixa, e vai queixa, e vem queixa. Tu não podes viver assim, abençoado. Com essa cobertura, olha, com essa cobertura de anjos te checando aí, essa é a tua salvação. Olha, esses anjos são os que põem o evangelho da salvação. Eles são os que ativam com a tua confissão. Crie pelo qual falei. Não podes ficar calado. Mas tu sabe que o que você está aí em sua cama e não se sente bem e diz: a vida de Jesus é audível. Isso não é meditação. Diz: crie pelo qual meditei? Falei. Tens que falar. Me desculpe, papai, tens que falar. Isso não. Aqui ninguém come quieto. Se não falas, ficas. Se não falas, o trem passa. Tens que falar. Olha, veja, ainda no Velho Pacto, Deus deu a lei, e a lei, embora tu não podias cumpri-la, mas dizia: não sairá de tua boca este pacto. O dirás pela manhã a teus filhos, pela tarde, o dirás. E ainda Davi dizia: enquanto ficar calado, se envelhecerão meus ossos. Davi disse isso: enquanto eu fiquei calado, os ossos por pouco me secam. Ainda na lei, imagina neste pacto. Neste pacto tu tens que falar, tu tens que confessar. Aí está a vida. Abba, Pai. Neste pacto eu falo até mal. Quando a carne me incomoda, os palavrões que eu aprendi quando pequeno, quando a carne começa a me atacar, te vais para o inferno. Tu me respeita, caramba. Tens que fazê-lo, porque é que de outra, como se não entende espanhol, entende chitu, chite. Bem, esta é a loucura desse evangelho. É aí que nós outros nos gloriamos. Daí é onde dizem que estamos loucos. Mas é uma loucura, hello, que funciona. É uma loucura que dá vida. Digo, uma loucura com base a outra loucura que está escrita. Mas se ficas em silêncio, vais ter que comprar essas coisas que vendem por aí para que se mova os ossos te secam. Bem, terás que te encher de comprimidos, e é comprimido para isso, comprimido para aquilo, líquido para isso, líquido para aquilo, para o cachorro, para as plantas, para... Olha, havia uma mulher que havia gastado toda a sua fortuna em suas doenças. Nos tempos de Jesus de Nazaré, que nem havia médico, havia um ou outro aí, e já havia gastado tudo. Diz que se chegou a Jesus de Nazaré e o tocou. E diz que saiu virtude dele e foi curada. Se não fosse curada, o dinheiro teria ido embora em remédios, hospitais e ficaria presa. Assim que tens que pegar essa mandíbula e lubrificar com azeite, comida. E aos filhos, desde pequenininho,
Isso de deixar os filhos estar se queixando e chorando, e mamãe para aqui, mamãe... Não, pega essa criança aí mesmo, desde pequena, fala essa palavra, confessa isso, confessa. E a criança aprende, quando a criança leva uma pancada de desespero. Eu encontrei um caminho novo. Isso funciona para minha mãe e funciona para mim também. Senão, a miséria te consome e me diz, não recebo. A miséria te consome. Não recebo. Não recebes? Então fica calado para você ver. Ah, tu não podes brincar com isso. Isso é uma coisa séria. Isso é um assunto sério. Se tu tens medo, isso vai te afetar em muitas formas em tua vida. O medo traz timidez. O medo traz suspeita. O medo bloqueia tua personalidade e és tímido, não te atreves a manifestar, porque o medo afeta todas as áreas de tua vida. O medo te envelhece. E outras coisas, quanto a mais que vamos falar aqui esta noite sobre o medo. Bem, vamos buscar a Romanos 8,15, onde começa o medo. Verso 15 diz: pois não haveis recebido o espírito de escravidão, para estar outra vez em temor. Temor e medo são sinônimos, verdade? Para estar outra vez em temor, senão que haveis recebido o espírito de adoção. Já não é órfão, te adotaram. Tu sabes que tua mente estava órfã e quando chegaste a esse ministério, tua mente foi resgatada. Então, em tua mente, foste gerado a um conhecimento, a um espírito. Este mundo está cheio de atitudes. Atitudes significa espírito. Espíritos de ódio, espíritos de ciúmes, espíritos de inveja. Todos são espíritos. Então, há espírito de temor, é um espírito de medo. Então aqui o apóstolo diz, vocês não receberam o espírito de escravidão. Assim diz, não receberam o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, senão que receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos aleluia. Olha, uma senhora hoje me disse, apóstolo, e aleluia é mal? Se aleluia vem de temor, aleluia, quando você ouve alguém dizer aleluia, tenha medo. Dá a ele um cachorro. É antes da cruz, aleluia. Depois da cruz, Abba Pai. Nós explicamos de novo, por causa das visitas e as milhões de pessoas que estão nos vendo pela internet, que são novinhos, que não entendem. Então temos que estar repetindo. Agora veja, aí há uma chave. Hello. Palavra inefável. Olha o que diz. Diz, pois não receberam o espírito de escravidão para estar outra vez o quê? Que uma vez que estiveram, ou seja, foram soltos. Mas ele diz, vão cair outra vez. Então, o que é que produz esse outra vez? A lei de Moisés, os mandamentos da lei de Deus. Em Roma é onde mais Paulo falou disso. Porque Roma, você sabe que os tentáculos de Roma iam chegar a nossos países através do catolicismo e do romanismo. Portanto, Paulo adverte para que tu não vás viver em temor, porque o temor traz umas consequências incríveis em tua vida. Te põe desconfiado, tens medo, te traz insegurança, te afeta emocionalmente, te dá taquicardia, tu sabes, medo. Não te deixa trabalhar bem, não te deixa prosperar, porque isso é um espírito. No mesmo meio da Bíblia, se tu colocas o dedinho assim no meio, sai os Salmos. Antes dos Salmos está Jó. J-O. Vamos buscar a Jó, capítulo 3, verso 25 e 26. Verso 25. Quantos tem? Abba Pai. Diz, porque o temor que me espantava
me veio. O temor quê? O que aconteceu? E o que me aconteceu o quê? O que eu temia. Não tenho tido paz, não me assegurei, nem estive descansado. No entanto, me veio tribulação. Olha, o medo e o temor é como um imã que anda buscando problemas. Uma pessoa que sempre está assustada e estão me vigiando e tenha cuidado com a comida, cuidado com o que come, olha, cuidado, olha. Então, quando tu tens temor, isso atrai. Olha o que diz, porque o temor que me assustava me sobreveio. Tu não vês que o temor, diga, é um espírito de temor. Como um espírito, veja, se tu tens espírito positivo, que tu atrai? Boas amizades, prosperidade, te desfruta o dia, andas em paz. Mas se tens um espírito negativo, com essa confissão, é que os povos se destroem. Então, o medo atrai problemas, atrai más amizades. Toda a ralé gruda em você, te procuram. Olha, que gente boa é este, logo se aproximam de você. Pessoas más se metem com você. Agora, o que anda positivo, o que está em medo, não gosta daquele que está positivo. Diz, esse tipo não gosta porque sempre está sorrindo, sempre está tranquilo, sempre está positivo. Eu preciso de alguém que se encaixe ao meu lado para... Então lembra que tua mente está cheia de espíritos, de atitudes. E tu sabes para que o Senhor te traz a estes conselhos, a essa graça? Para que tu vás conhecendo, para que te vás investigando. Olha, é verdade que nos últimos anos eu tenho estado falhando. Estou mal, o que me acontece? E tu tens que consertar certas coisas, porque é que não há necessidade de que tu esteja passando por isso. Tu sabes como Deus chama uma congregação assim? Um forno. Um forno onde ele te mete e tira a medida. Ouro, prata, pedras preciosas. Há pessoas que não suportam. Há pessoas que dizem, não, eu não vou mais aí, rapaz, e não vem mais. Porque não suportam mais um parto. Porque se vem nus, dizem, não, esse pastor está falando de mim. O apóstolo, falaram de mim, porque ele está dizendo tudo o que eu estou passando. Mas se é que a palavra está para tratar com o ser humano, e tu crês que está dizendo de ti, eu não permito que ninguém me fale de ninguém. Rapaz, eu às vezes tenho falando que há pessoas que me dizem, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, apóstolo, aqui há um montão de bagunceiros. E o que acontece? O que você disse para mim, e eu lhe digo, eu disse por você, disse por ele, pelo outro, por aquele, porque eu sei o que você está passando. Mas é que o ser humano é o mesmo, todos nós, os escolhidos, todos somos iguais. Todos passamos pelas mesmas coisas. Todos nós estamos no mesmo barco. Uns chegam do outro lado e outros se afundam no meio. Outros chegam secos e outros chegam molhados, tu sabes. Olha, quem dera tu renuncia ao medo. Tu sabes que nessa noite tu pode dizer, olha, em verdade eu vivo embaixo de medo. Eu vivo com medo de que perca o trabalho, tenho medo de que morra, tenho medo de que pegue uma doença, tenho medo de que não saia os papéis, tenho medo de que isso, tenho medo, e tenho medo que meu casamento se termine, tenho medo. E esse medo atrai exatamente isso que tu tens medo, porque o medo não é um bom espírito. Esse é o espírito do mundo, o espírito de Caim. E tu chamas Abel. Assim é que eu vivo a vida cristã. Eu me investigo, eu me pergunto, olha, por que eu estou reagindo assim? E quando uma pessoa me ajuda, apóstolo, o que aconteceu aqui? Ai, pai, verdade que eu estava dizendo isso? Sim, a linguagem do corpo. A linguagem do corpo diz o que você estava atribulado. Verdade?
pois eu não estava atribulado. Sim, mas o corpo refletia. Olha que às vezes você tem umas cargas em cima que as reflete e todo mundo se dá conta, menos tu. Agora quando estás bem também, todo mundo se dá conta. Olha o que acontece, rapaz. O que acontece que tu estás... é que eu estou passando, rapaz, um momento tremendo na minha vida. O que cresce não. O que cresce pode passar o que passar e segue no mesmo sentido. Como está? Reinando. Mas me disseram que ontem atingiram seu carro, departamento de choque. Estou reinando. Me disseram que foi ao hospital, departamento passageiro.